Olá, meus queridos, vamos lá, vamos fechar aí nossa semana de aulas, né? Vamos aí fechando mais uma semana, hoje com mais algumas aulas aqui de matemática para vocês. Estamos aí durante essa semana estudando aí um pouco sobre os cálculos de probabilidades, né? Estamos vendo aí como é que se calcula as probabilidades de alguns números, de alguns eventos, de alguns problemas, né? Vimos aí como é que se calcula, vimos como é que faz algumas transformações de frações, números decimais, porcentagem, né, nas últimas aulas. Vocês aí tiveram muito bem, espero que tenham acompanhado bastante e tenham compreendido, certo? Hoje a gente vai ver aqui alguns problemas, pessoal. A gente vai fazer aqui algumas comparações, certo? Porque as probabilidades, elas são muito aplicáveis, né? São problemas que acontecem que a gente pode aplicar, a gente pode ir fazendo por tentativas. Então a gente vai fazer uma comparação hoje, a gente vai fazer aqui nessas aulas algumas comparações com relação aos cálculos de probabilidade, tá bom? Então vamos lá comigo para a nossa aula de hoje, certo, pessoal? Então temos hoje aí o cálculo de probabilidade novamente, né? Estamos aí com o cálculo de probabilidade novamente. Vamos ver aí o que é que nós temos para hoje, certo? Então vejam só, nossa habilidade, a gente continua nessa habilidade aí, nessa semana, né, pessoal? Que é calcular a probabilidade de um evento aleatório, expressando por números racionais, né? Nós já vimos na última aula, forma fracionária, decimal e percentual, e comparar esses números com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. Isso aqui é o interessante para a aula de hoje, né? Comparar, né? Fazer essa comparação entre a probabilidade obtida por meio de experimentos. A gente vai fazer aqui alguns experimentos para a gente ver essas possibilidades, tá bom? Então, nossas expectativas de aprendizagem, nós temos algumas aqui hoje, né? Calcular a probabilidade teórica e ou expressar experimental de um evento aleatório. Então, a gente vai ver que a diferença entre a probabilidade teórica e a experimental, né? Comparar a probabilidade teórica com a experimental de um evento aleatório. Então, a gente vai ver a probabilidade teórica e a experimental, e a gente vai fazer aqui algumas comparações durante essa aula de hoje, tá? Então, olha só, comparação de probabilidades. Vejam só, os cálculos de probabilidade, pessoal, podem seguir por duas teorias, certo? Nós temos aí a teoria clássica e nós temos aí a teoria experimental. A teoria clássica são os cálculos matemáticos feitos a partir dos resultados favoráveis e também os casos possíveis, que é o que a gente fez até agora. A gente estudou até agora esses cálculos, é o que a gente chama da teoria clássica, né? Que a gente analisa os casos que são favoráveis, os casos que são possíveis, faz a razão, calcula a probabilidade, certo? Mas tem aí a teoria experimental, né, pessoal? O que é a teoria experimental? São os cálculos de probabilidade obtidos através de experimentos, é fazendo a ação mesmo, certo? Experimentos sucessivos, ou seja, é feito a partir das várias tentativas feitas do experimento. Como a gente viu, a gente vai ver aqui alguns exemplos. Por exemplo, a questão do qual a probabilidade de sair o número 6 quando a gente joga um dado. A gente viu questão dessa no exemplo anterior, a gente vai ver aqui hoje. Qual é a probabilidade? Então, a gente sabe, calculando, que vai dar 1 sobre 6, né? A gente viu lá até que é 16,6%. Mas aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai jogando. Se a gente for jogando, quantas vezes o 6 vai aparecer? Quantas vezes? Então, a teoria experimental é fazer o experimento mesmo, ficar jogando o dado e ver quantas vezes eu joguei e quantas vezes o 6 apareceu, certo? Aí a gente vai calcular essa probabilidade. Tá? A gente vai ter aqui alguns problemas, alguns probleminhas aqui que a gente vai resolver. O primeiro até é a respeito do dado mesmo. Olha só. Preste atenção. Ó. Guilherme, Mariana, Cauê e Karina estavam jogando um jogo de tabuleiro. Depois de várias jogadas, Cauê precisava tirar um 6 como resultado no dado para ganhar o jogo, certo? Então eles estavam jogando aí e o Cauê ele precisava tirar o número 6 na hora de jogar o dado, ok? Aí veja só, veja na tabela abaixo os resultados obtidos até agora
por todos os jogadores durante o jogo de tabuleiro. Então nós temos aí a tabela, olha só. Então olha só, o Cauê, ele tirou 1, né? Aqui são os números do dado, né? Então olha só, o Cauê, ele tirou 1 4 vezes, ele tirou o 2 6 vezes, ele tirou o 3 8 vezes, ele tirou o 2, aliás, o 4 2 vezes, ele tirou o 5 7 vezes e ele tirou o 6 3 vezes. O 6 ele tirou 3 vezes, certo? Então ele foi jogando sucessivamente, né? Nós estamos olhando aqui o Cauê, que é o que nos interessa aqui, por enquanto, né? Porque o problema, ele quer que o Cauê tenha que tirar o número 6 no dado, certo? Mas nós temos aqui a probabilidade dos outros, nós temos aqui, aliás, a jogada dos outros, né? Nós temos aqui a jogada dos outros, quantas vezes cada um tirou o número, né? Veja só, Cauê fez alguns cálculos num papel e fala para os amigos que a probabilidade de ele vencer na próxima jogada é de 10%. 10%? Como você avalia essa afirmação do Cauê? Qual estratégia você considera mais adequada para analisar a probabilidade do Cauê obter o resultado que ele precisa no lançamento do dado? Pelo que a gente viu na forma clássica, qual é a probabilidade de ele tirar o número 6? Qual é a probabilidade de ele tirar o número 6 no lançamento de um dado? A probabilidade de ele tirar o número 6 é de 1 sobre 6. A gente viu que o número 6 é só um resultado possível, um resultado favorável, aliás, diante de 6 resultados possíveis. E eu não sei se vocês lembram, a gente calculou essa porcentagem aqui, 1 sobre 6, nas aulas anteriores. A gente dividindo 1 por 6, isso aqui vai dar 16,6%, certo? Teve uma aula aí na aula anterior, né? Na aula anterior a gente fez esse cálculo aí, tá? Então, olha, como é que pode? Ele disse que é 10%. Em que foi que ele se baseou? Vamos ver aí, ó. Olha só, escrevi aqui, né, escrevi por cima, né, desculpa. Então, olha, e então, Cauê, como você estimou a probabilidade de sua vitória nesse jogo? Como foi que ele fez isso, né? A gente acabou de ver que a probabilidade é uma e ele está marcando aí outra. Bem, aliás, se voltarmos à tabela que fizemos, podemos concluir o número de vezes em que ele jogou aí, no caso o Cauê jogou o dado, né, durante o jogo, e em quantas delas ele obteve o número 6 como resultado. Depois foi só calcular a probabilidade frequentista que chama, né? Então vamos ver aí, ó. Como você avalia a afirmação de Cauê? Olha o que foi que ele disse, pessoal. Ele disse o que foi que ele fez para calcular essa probabilidade, né? Ele olhou na tabela e podemos concluir o número de vezes em que joguei o dado durante o jogo e quantas delas eu obtive o número 6. Então, como foi a probabilidade que ele calculou? A quantidade de vezes que ele jogou e quantas vezes ele tirou o número 6. Olha só, como você avalia essa afirmação? Se voltarmos à tabela, podemos ver que Cauê realizou 30 jogadas e em apenas 3 dessas jogadas ele conseguiu tirar o número 6. Olha só, tá aí a nossa tabela, né? Vocês lembram aí na tabela, tá aqui o Cauê, certo? E vocês vejam só, o total, como vocês podem ver aqui, a soma dá 30, né? Ó, 4 mais 6 mais 8 mais 2 mais 7 mais 3, isso dá 30. Isso aqui foi a quantidade de vezes que ele jogou. Então é uma maneira que ele achou de calcular essa probabilidade. É a quantidade de vezes que ele jogou e a quantidade de vezes que ele tirou o número 6. Ele tirou o número 6 aqui, ó, 3 vezes, né? Então ele calculou essa probabilidade que a gente chama de probabilidade frequentista, que é de acordo com a frequência que apareceu, né? Então, ó, apareceu o 6 apareceu 3 vezes, certo? Em um total de quantas jogadas? 30. Então, o 6 apareceu, ó, 3 vezes em um total de 30 jogadas. Foi aqui que ele se baseou para calcular os 10%. Veja só. Assim, a probabilidade dele conseguir vencer o jogo, baseada na tabela, é de 3 sobre 30, né? Simplificando aqui por 3, né, pessoal? A gente consegue simplificar aqui por 3. Simplificando por 3 vai dar 1 sobre 10. Ou, representado em forma de porcentagem, 1 sobre 10, certo? A gente viu lá como é que transforma isso aqui em porcentagem. A gente acrescenta o 0.
aqui vai ficar 100, aqui vai ficar 10, isso vai dar os 10% que ele falou, certo? Então, foi assim o modo que ele entendeu para calcular a probabilidade. Ou seja, de acordo com a frequência, a quantidade de vezes que saiu o número 6, dividido pela quantidade de vezes que ele jogou, certo? Então, enquanto que na probabilidade clássica temos um caso favorável em 6 casos possíveis, né? Jogando o dado, a gente fez isso aqui anteriormente, a gente sabe que isso aqui tem o quê? A probabilidade clássica, né? É só um caso favorável por 6 possíveis. E a gente viu já que isso aqui é 16,6%. Ou seja, a probabilidade aqui, na probabilidade clássica, está maior do que a probabilidade que ele calculou, né? Porque ele tem tirado poucos, a frequência não é muito grande. Mas de acordo com a probabilidade clássica, é maior. A probabilidade dele tirar o número 6, né? Qual estratégia você consideraria mais adequada para analisar a probabilidade de Cauê obter o resultado que ele precisa no próximo lançamento do dado? Então, pessoal, qual será a estratégia melhor? Será que é usar a frequência que tem saído ou será que é utilizar a probabilidade clássica? Certo? Qual será a melhor? Como se baseou nos seus resultados anteriores apresentados na tabela, Cauê encontrou uma probabilidade diferente da calculada pela probabilidade clássica. Ocorre que quanto mais vezes ele jogar o dado, mais a estimativa por ele encontrada tenderá a se aproximar da probabilidade clássica. Então, olha, a probabilidade clássica, pessoal, é uma probabilidade que é calculada de acordo com os resultados. À medida que você vai tentando, ele só fez 30 lançamentos, né? Se ele fizesse, por exemplo, 50, 100 lançamentos, quanto mais lançamentos ele fizer, mais próximo essa probabilidade que ele fez da frequência ia se aproximar da probabilidade clássica. Então, tem que ser em um momento que ele faça muitos lançamentos. Aqui é porque ele fez pouco, 30. Ele fez pouco, então a probabilidade ficou menor. É importante destacar que, por se tratar de uma situação real, temos algumas variáveis não consideradas pela teoria. Por exemplo, a intensidade com que o dado é lançado, a altura na qual ele é jogado e etc. Então, quando a pessoa está tentando, a primeira jogada ele joga com uma força. Na segunda vez que ele já joga com uma força diferente. Às vezes ele está jogando para cima, ele joga numa altura. Na segunda jogada, na terceira jogada, se for algo muito sucessivo, ele já está cansado. Então, até o jeito que você joga o dado influencia na hora de você obter o resultado. Até a forma como você joga o dado. Situações reais acontecem isso, né? Então, pessoal, esses são problemas completamente, formas completamente aceitáveis de você calcular, no caso, as probabilidades, certo? Tem muitas possibilidades, isso é uma possibilidade muito interessante de você fazer esse cálculo, tá? Então vamos ver outro probleminha aí, eu vou deixar aí com vocês agora, olha só. Enquanto estudava probabilidade, Ana lançou uma moeda 60 vezes e obteve os seguintes dados. Estão aí na tabela, né? Então, vocês sabem lá, a gente já viu que quando a gente lança uma moeda, a gente só tem duas possibilidades, né, pessoal? Que é da cara ou coroa. Então aí, ó, ela jogou 60 vezes e deu 35 vezes cara e deu 25 vezes coroa, certo? Compare a estimativa da probabilidade de sair cara de acordo com a tabela com a probabilidade clássica para o evento, né? Então, vou dar aí alguns minutos para vocês fazer essa comparação entre a probabilidade clássica e a probabilidade dessa frequência aqui de acordo com a tabela, tá? A gente volta já aí com os comentários dessa questão, já.
Vamos lá, pessoal. E aí, conseguiram fazer a comparação? Então vamos lá. Compara a estimativa da probabilidade de sair cara, né? Cadê aqui? Cara, de acordo com a tabela, com a probabilidade clássica para o mesmo evento, certo? Então, de acordo com a tabela, vamos fazer aqui de acordo com a tabela. Qual é a probabilidade de sair cara de acordo com a frequência aqui? Então, temos aqui cara, né? Então, quantas vezes saiu cara? A probabilidade aqui vai ser 35 sobre o total de vezes que foi jogado, que é 60, né? Então, a gente pode simplificar isso aqui por 5. Simplificar isso aqui por 5 vai dar 7 sobre 12, né? Não ajudou muito. É interessante a gente ver isso aqui em porcentagem, tá, pessoal? Para a gente fazer a comparação. Qual é maior, qual é que é menor, certo? A gente conseguir fazer essa comparação, ok? Então vamos dividir aqui, eu vou dividir aqui em cima, pessoal, 7 dividido por 12, né? Melhor jeito, né? 7 por 12 não dá, aumenta um zero, aqui 0 e vírgula, né? 70 dividido por 12, pessoal, vai dar 5. 5 vezes 12 dá 60, para 70 sobra 10. Aumenta um zero, né? Aqui vai dar 8. 8 vezes 12 dá 96, né? Para 100 faltam 4, certo? Aumenta um zero, 40 dividido por 12 vai dar 5 é 60, 4, né? 4 vezes 12 dá 48. Para 40, 48 passa, né? É só 40. Então dá 3. 3 vezes 12 é 36, para 40 sobra 4. Vai ficar sobrando 4, então, ó, isso aqui, pessoal, vai dar 0,5, deixa eu botar aqui embaixo, que é melhor, que aqui não vai atrapalhar, né? Então, a probabilidade aqui vai ser, ó, 0,583. Isso na forma de porcentagem, vocês lembram? Pula duas casas, é 58,3%. Olha aí, isso aqui é de acordo com a tabela, né? Probabilidade de acordo com a frequência. E a probabilidade clássica? Vamos fazer a probabilidade clássica aqui, ó. Isso aqui, probabilidade aqui a gente já até sabe, né? Eu já fiz até um exemplo lá com vocês, a probabilidade de sair uma cara em um lançamento de uma moeda. Então, só tem um caso favorável dividido, né, por dois possíveis, que só tem dois resultados possíveis, cara ou coroa, né? Então, 1 sobre 2 é a probabilidade. Isso aqui a gente pode multiplicar por 5, né, porque a gente quer em porcentagem, vocês lembram? Então, aqui vai dar 5, 2 vezes 5 é 10. Porcentagem, a gente aumenta um zero aqui, um zero aqui. Então, isso aqui é 50%. Olha as duas aí, pessoal. O que é que nós temos aqui? O que é que a gente pode ver? De acordo com a tabela, a probabilidade aqui agora é maior, né? De acordo com a tabela, a probabilidade é maior, que deu 58,3%. Então, a probabilidade aqui, de acordo com a tabela, está maior do que a probabilidade clássica. Então, a gente viu que no exemplo anterior, a probabilidade de acordo com a tabela era menor. Agora a gente já está vendo que é maior, certo? Então, isso significa o quê? Para se ter chegar em 50%, teria que jogar mais vezes. Isso aí, pessoal, a gente tem que jogar um número muito grande para a gente ter um parâmetro mais ou menos igual, tá certo? Então vamos lá, vamos ver nosso problema número 3. Nosso problema número 3 é esse daí, ó. Tenho 5 laços de cabelo, verde, vermelho, azul, roxo e amarelo. Em uma caixa, e todos os dias pego, sem olhar, um deles para usar. Nos últimos 30 dias, eu usei o laço verde 6 vezes, o vermelho 9, o azul 3, o roxo 9 e o amarelo 3. Se eu me basear pelos últimos 30 dias, qual é a estimativa de probabilidade de que eu sorteie um laço verde? E se eu não me basear nesses dias, qual é a probabilidade? Ou seja, a gente vai calcular aí as duas probabilidades, de acordo com a frequência, de acordo com a probabilidade clássica, tá bom? Eu vou dar aí 2 minutinhos aí para a gente fazer essa questão aí na volta, tá? Já já.
E aí, pessoal, conseguiram fazer isso daí? Já vimos aí alguns exemplos. Isso daí ficou mais fácil, eu acredito, né? Então vamos lá. Essa menina aí, ela tem aí 5 laços, certo? Em uma caixa e todos os dias ela pega um sem olhar. Nos últimos 30 dias, ela usou dessa forma, né? O verde 6 vezes, o amarelo 9 vezes, o azul 3, o roxo 9 e o amarelo 3, certo? Se ela se basear por esses últimos 30 dias, qual é a estimativa da probabilidade, né? Então, vamos aqui fazer a estimativa. Pelos últimos 30 dias, tá? Então, olha, ele quer saber aí o laço verde. Então, o laço verde ela usou quantas vezes? Ó, o verde ela usou 6 vezes. Então, a probabilidade aqui vai ser 6 sobre 30, né, pessoal? Foi nos últimos 30 dias. 6 dias ela usou o laço verde de 30, certo? Simplificando isso aqui, eu vou simplificar por 3, né? Eu não vou simplificar por 2, apesar de dar por 2. Por que eu vou simplificar por 3? Porque aqui, ó, aqui se eu simplificar por 3 já vai chegar em 10, vai ficar mais fácil de chegar em 100, para transformar em porcentagem, né? Então, ó, 6 dividido por 3 é 2, 30 dividido por 3 é 10. Como eu quero saber em porcentagem, eu tenho que transformar aqui esse denominador em 100, basta acrescentar um zero. Então, aí no caso vai ser 20%. Então, de acordo com a frequência que ela usou 20, a probabilidade dela usar o laço verde aí é 20%. Mas aí se fosse na probabilidade clássica, pessoal, como será que seria essa probabilidade? Probabilidade clássica. Então, olha, a probabilidade clássica, a gente só olha aqui o que ela tem na caixa, né? Ela tem 5 laços, então o total é de 5 possibilidades e os favoráveis é só um, né? Porque ele quer aí que seja verde. Então ela tem um de cada. Então, como é que vai ser essa probabilidade? Vai ser um favorável sobre 5, que é o total. Então, a gente tem que transformar isso aqui em porcentagem como? Fazer aqui chegar em 100. 5 dá para a gente fazer chegar em 100? Dá. Basta multiplicar por 20, né? Multiplicando por 20, nós temos 1 vezes 20 é 20. 5 vezes 20 é 100. No caso aí deu 20%. Nesse caso aqui, né, pessoal? A gente está vendo que a probabilidade deu exatamente igual. A probabilidade deu exatamente igual, tá? Então, pessoal, nós temos aí nossos casos de frequência, nossos casos de comparação de probabilidades, certo? Espero que vocês tenham entendido. A gente volta já já com a nossa revisão da semana. Fiquem aí, aguardem e a gente volta já.